Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui novamente, depois desse período em que eu fiz umas postagens especiais que estavam dentro do ciclo natalino, ali em 18 de dezembro, até o dia 6 de janeiro, quando eu postei a última gravação relacionada aos Santos Reis. Então, como eu havia falado, depois desse período em que a gente está colocando e colocamos esses conteúdos especiais, e outros virão, né, porque durante o período do ano muita coisa pode ser inserida que tem a ver, tem correlação com as mitologias comparadas. Nós estamos voltando ao nosso ritmo dentro de assuntos da mitologia grega, e hoje nós vamos tocar um assunto que faz uma ponte para um momento muito especial no Ocidente, que é a chegada dos pré-socráticos, e que tem a ver com os aspectos das mitologias dos titãs. Então a gente vai, a partir dessa postagem, então numa próxima postagem, no próximo domingo, estaremos aqui com a presença de uma gravação da doutora Maiara Cristina. A doutora Maiara é psicóloga clínica da linha existencialista e vai discorrer sobre esses aspectos tão importantes em relação à filosofia do existencialismo e que tem sua origem num período muito recuado. E depois dela virão outros convidados, já estão todos sendo devidamente informados, né? Estão todos se preparando. A minha intenção é que a doutora Maiara faça uma presença com uma certa frequência aqui no canal, e vai ser um prazer poder fazer com que ela possa discorrer, apresentar, e junto aqui a gente ter mais conteúdo, mais assunto, que nós consigamos fazer essas pontes, esses links com a mitologia grega, tá? Para mim é um prazer, volto a dizer, estar novamente aqui. Quero deixar aqui um abraço aos alguns novos inscritos, né? Então vou deixar aqui sempre o nome dos novos inscritos, dos mais recuados para mais ou menos uma semana passada, mas todos aqueles que eu identificar, eu vou com certeza citar aqui, acho muito importante. Quero deixar aqui um abraço então para o Gabriel Corte, que é um novo inscrito. Quero deixar aqui um abraço para a Silvana Moura, que teve uma reação muito interessante nos conteúdos que eu fiz com o Natal. Com a Alessandra Filippo, deixar aqui um abraço para a Alessandra. Para o Tiago Freitas e para o Bill Adias, quero deixar aqui um forte abraço. E todos aqueles que se inscreveram e que eu não consegui nominar, sintam-se bem recebidos, sintam-se abraçados. Para mim é muito importante e bom que vocês estejam participando das postagens aqui do canal Mitologia Grega de A até Z, né? Mitologia Grega de A a Z. Como eu tinha falado nas últimas gravações em relação aos deuses titãs, e vocês recordam perfeitamente, quem não recorda, eu gostaria até que voltasse para as outras postagens antigas, né? E que eu comecei a falar ali dos titãs. Nós sabemos que os titãs são as forças personificadas na mitologia, forças da natureza, tá? Então é importante que em primeiro lugar a gente pense nisso. Mas antes que a gente continue falando sobre os titãs, eu vou pedir que, se você chegou até aqui por indicação do YouTube, se você foi apresentado ao canal, que você se inscreva, que ative as notificações, porque quando você ativar, cada vez que eu colocar um conteúdo, você vai ser avisado. E recomende para amigos, pessoas que você conhece, que sabe, que gostam do tema de mitologia grega, mitologia comparada. Vai ser um prazer poder estar com a presença de todos aqui, tá? Para mim é um prazer contar e saber que vocês podem estar aqui navegando nesse nosso conteúdo. E se tiver algum tipo de pergunta, curiosidade ou uma reação, pode colocar aqui sem qualquer problema, ok? Bom, mas pensando em termos dos titãs, a gente sabe que os autores, os pesquisadores, eles são unânimes em falar de que eles são forças da natureza que foram deificadas. Uma coisa que é muito importante é que nas religiões que têm esse nascimento muito recuado e eles permanecem até hoje, como no caso mesmo
de muitas religiões que são relacionadas à Terra, as chamadas religiões da Terra ou as religiões naturais, elas em momento algum elas perderam esse tipo de correlação, esse tipo de conexão de considerar que o evento natural é um evento divino. Quando eu falo disso, eu não quero dizer que, quando eu falo da questão dos titãs, eu não quero dizer que esse entendimento, esse pensamento em relação à divinização das forças da natureza acabou. Acabou no caso, obviamente no caso da mitologia grega, naquele período lá atrás. Porque nós sabemos que existe um movimento contemporâneo de trazida de divindades gregas, né? A gente sabe disso, existem muitos movimentos que nós podemos até pensar, por exemplo, no neopaganismo, mas esse ponto específico da mitologia grega, de fato, de divinizar a natureza, ficou lá para trás. E nesse momento em que há essa divinização da natureza, a gente percebe que houve um encontro ou um choque com o surgimento de um pensamento ocidental que se situa dentro da Grécia continental e também da Grécia insular, em que surgiram também, vamos dizer assim, titãs do pensamento e que em muitos aspectos se confrontaram com a ideia da natureza divinizada. E quem são essas pessoas? São os pré-socráticos. Eu tenho aqui uma obra, um livro que eu acho muito bom, ele faz parte da minha história, que é aqui Os Pré-Socráticos, publicado pela Nova Editorial. Essa obra foi publicada anteriormente pela Abril Cultural, faz parte da coleção Os Pensadores, e aqui nós temos titãs, né? Titãs do pensamento, e que esses indivíduos, eles são, pelo menos reconhecidamente dentro do aspecto histórico, são os primeiros indivíduos que procuram se dissociar, ou procuram dissociar, melhor dizendo, procuram dissociar a natureza de eventos místicos. São aqueles primeiros que tentam entender a natureza a partir de eventos que não estão relacionados aos efeitos ou a situações sobrenaturais. Isso é muito curioso porque a gente sabe, por exemplo, que os romanos, eles beberam muito da fonte dos gregos. A cultura grega foi muito absorvida pela cultura romana, ainda que ela tenha absorvido tantas outras culturas. O curioso é que os romanos eles eram extremamente supersticiosos, vendo deuses em todos os lugares, por exemplo, vendo deuses em todos os eventos que eram possíveis e imagináveis. Os gregos, a gente observa nesse período mais recuado, mais antigo, eles divinizavam o grande, né? Eles divinizavam os eventos macro no aspecto da natureza, mas eles não, aparentemente, eles tiveram eles não entraram em filigranas no caso de divinizar aspectos muito detalhados como os romanos fizeram. E aí, isso de uma certa forma faz um contraponto com o que os pré-socráticos eles estavam em busca, porque os pré-socráticos eles estavam em busca do entendimento do mundo natural a partir do entendimento também das situações físicas que aconteciam, né? Nós sabemos que os pré-socráticos eles estão na base de todas as grandes fontes de pensamento do mundo ocidental. Os pré-socráticos eles vão dar origem às ciências macro, às grandes ciências, aquelas que são as mais tradicionais. A psicologia humanista, da qual eu tive a minha formação, ela bebe da fonte direta de um pré-socrático que também está na base da própria psicologia existencialista fenomenológica, que é o Heráclito de Éfeso. Então, são indivíduos que pensavam o mundo, ou que buscavam pensar o mundo, dissociando esse mundo da ação do místico. Curiosamente também nós temos um dos primeiros pré-socráticos, que talvez é o mais famoso e é o que inaugura, de uma certa forma, o próprio termo filosofia, que é o Pitágoras. Pitágoras ele vai ser de uma escola mística, mas tirando Pitágoras, praticamente todos os pré-socráticos,
eles buscam pensar o universo a partir de efeitos físicos. E tem uma coisa que é muito curiosa, é que esses indivíduos eles foram, talvez, os primeiros dentro de um povo muito complexo, que buscaram dessacralizar a sua própria relação e entendimento com o mundo que os cercava. A gente sabe que os pré-socráticos, eles, apesar deles estarem num período histórico em que, volto a dizer, a importância e a presença dos deuses estava sendo entendida como se fosse uma ação do dia a dia, eles buscam de fato se distanciar desse entendimento, talvez evitando que fossem tocados pelo condão da superstição, né? Então, como eles eram racionalistas e buscavam entender o universo e os seus elementos a partir de uma razão, então a gente pode também compreender que a ação deles diante desse mundo que eles buscavam entender de uma outra forma, se eles ficassem pelo viés pura e simplesmente da explicação mítica, da explicação mística, da explicação mágica, eles não avançariam. Então nós podemos dizer que os pré-socráticos eles vão atacar muito especificamente os titãs, que são as forças da natureza divinizadas, mas também de muitas formas as figuras dos deuses mais tradicionais, como Zeus, como todo o panteão principal dos gregos. Há um pré-socrático chamado Xenófanes de Colofon, em que os fragmentos que foram preservados da obra dele, percebe-se claramente, talvez a gente possa dizer que seja uma espécie de exemplo daquilo que de fato os pré-socráticos pensavam dessa relação do divino com o humano. Então eu vou fazer aqui uma leitura brevíssima, de fragmentos dele, para com que todos possam entender o que eu esteja falando. Então há uma citação dele que diz assim: tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo, tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude mútua. Mais adiante há uma outra citação que diz assim: muitíssimas vezes mencionaram atos ímpios dos deuses, roubo, adultério e fraude mútua. Uma outra citação, e essa é a última: mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões, e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm. Então, Xenófanes está aqui alertando primeiro para as questões morais, que é um ponto que vai ser bem percorrido entre os pré-socráticos sobre o comportamento de como os poetas tratavam os deuses, e depois a antropomorfização que a gente vai encontrar em grande parte das mitologias, como sendo resultado, como sendo consequência do pensamento do ser humano em relação ao mundo que o cercava. Então ele diz assim que se os cavalos tivessem deuses, com certeza os deuses dos cavalos seriam parecidos com os cavalos, né? Então aqui há uma crítica muito grande em relação à forma como os seres humanos viam as suas divindades, e sem ele perceber, talvez, ele responde uma inquietação e um incômodo quando ele fala a respeito do que Homero e Hesíodo atribuíam aos deuses tudo que era ruim ou tudo que era passivo de crítica ou de censura, quando na verdade nós sabemos que os deuses são criação dos seres humanos. Então é claro que, pensando-se em termos de como os deuses agiriam, como os deuses reagiriam ou como se comportariam, aqueles indivíduos que criaram e constituíram as mitologias lá atrás, eles não iam se distanciar do seu tecido sociocultural. Então é claro que eles iam ali
relatar e retratar pontos pertinentes da sua cultura, da sua sociedade, do seu tempo, na ação divina, né? Então, se no caso, por exemplo, dessa ação de divinizar ou de entender o divino que estava acontecendo nos grandes eventos da natureza, como a gente vai encontrar os titãs, e aí eles começam a já buscar neutralizar, eu acredito que diria que de uma forma intuitiva ou não premeditada, vamos dizer assim, diferentemente do que eles já começam a perceber em relação às divindades mais elaboradas, como o próprio panteão olímpico, a gente vê que existe esse confronto, existe esse incômodo, mas ao mesmo tempo o Xenófanes ele está respondendo a uma expectativa da sua própria indagação, da sua própria inquietação, do seu próprio incômodo. Ele estava inserido numa sociedade cheia de defeitos, ele estava inserido numa sociedade com contradições, como todas as sociedades humanas, e obviamente os seus deuses não podiam ser tão distantes assim, né? Não podiam estar tão distantes desse próprio tecido sociocultural em que foi formado. Mas enfim, eu não vou me alongar aqui mais, eu vou deixar aqui então um fechamento em relação à figura dos titãs, né? A gente está se preparando para a chegada dos Olímpicos, ainda que os primeiros Olímpicos eles sejam da família dos titãs, né? Então Zeus é filho, aliás, todos os principais deuses da primeira leva dos Olímpicos, todos são filhos de titãs, então são titãs de segunda geração, mas dessa primeira geração, então a gente está fechando hoje, e a partir das reações que nós publicamos aqui da Maiara, então eu vou entrar especificamente no grande panteão dos deuses olímpicos, com os 12, 13 ou 14 deuses, existe uma numeração que varia bastante, e a partir daí com os seus filhos, filhos divinos, filhos semidivinos e as gestas. É assunto que não acaba mais, tá bom? Vou deixar aqui um forte abraço a todos. Se você chegou até aqui nessa postagem, então, que você se interessou por aquilo que foi comentado, então vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que dê o seu like, divulgue entre pessoas conhecidos que você sabe que gostam do tema de mitologia grega. Estamos aqui todas as semanas, né? Eu deixei mais 2 postagens nas semanas anteriores. Uma foi 2 conteúdos especiais, que é a mitologia grega em verbete e Contos da Mitologia, que é uma proposta também que eu tenho de apresentar um conto mitológico para quem não teve acesso, né? Já que eu tenho acesso a um conteúdo bem específico. É um prazer contar com a presença de todos. Deixar um forte abraço. Novamente agradecer a presença de todos os inscritos, a participação. Tragam mais pessoas e que nós tenhamos um restante de semana legal e até o nosso próximo encontro. Até breve, muito obrigado.